Boa noite, irmãos. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estarmos reunidos na presença de Deus, não é verdade? Em meio frio, mas aqui estamos para honrar o nosso Deus, que é digno de toda honra e de todo louvor, amém? Todas as vezes que me convidam para vir repartir o pão espiritual, a primeira coisa que eu falo para a igreja é que eu não sou uma pregadora, mas Deus tem sempre me chamado para repartir o pão espiritual. Algum tempo atrás, eu passei por uma dificuldade muito grande e Deus me deu o privilégio de viver novamente. E aí depois disso, eu disse para Deus que eu nunca mais diria um não, mesmo sem saber pregar. Eu não diria um não. Então, todas as vezes que as pessoas me convidam, eu venho. E aqui, Deus fala através de mim, que sou só um instrumento de Deus, e o Espírito Santo fala. Há 15 anos atrás, querido, eu fui curada de uma leucemia. E eu sou, assim, muito grata a Deus. Hoje eu escolhi um tema, que o tema está aqui, mas eu fui curada há 15 anos. A minha filha tinha 1 aninho de idade, ainda mamava. Hoje ela tem 16 anos, para a honra e glória de Deus. E aí lá no hospital eu disse para Deus: todas as vezes que o Senhor me chamar, eu irei, mesmo sem saber. E é que eu tenho o privilégio, queridos. Deus me deu várias chances de poder viver. Além dele me curar de uma leucemia, perdi a visão durante quase 1 ano. E Deus me fez enxergar novamente. Internada, tive um pequeno infarto e voltei. Então Deus realmente tinha um plano em minha vida, não é verdade? Eu tive várias oportunidades de não estar mais aqui, mas Deus ainda dizia assim, não eram os momentos. Então, por isso que lá naquele hospital, lá suplicando para poder viver, cuidar dos meus filhos, ensinar nos caminhos do Senhor, eu dizia para Deus, por favor, Deus, me tira daqui. E eu olhava pela janela e aí eu ouvi uma vozinha que dizia assim, ainda não é o momento. Todas as vezes que eu pedia para Deus para sair de lá, eu ouvi uma vozinha no meu ouvido e dizia assim, ainda não é o momento. Quando eu falei pela 3ª vez, por favor, Deus, me tira daqui. Tenho 2 filhos pequenos para poder educar, ensinar em teus caminhos. O Senhor deste os meus filhos e eu quero devolver eles para ti. E aí Deus, eu ouvi aquela vozinha que dizia assim, está pronta. Está pronta. Passou 2 dias, a médica disse, vamos te dar alta. Sabe, queridos, eu tenho 30 anos de adventista, mas eu conto 15. Foi os 15 anos que completou curada de um câncer, que eu pude sentir a bondade de Deus e sentir realmente, ter a certeza de que o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas, que Ele existe e que vai voltar para nos buscar. E aqueles outros anos, eu ainda tinha algumas dúvidas, mas eu precisei passar por um chacoalhão para poder ter certeza de que o nosso Deus, que nós tanto almejamos vê-lo, Ele realmente existe. E Ele foi preparar um lugar para cada um de nós, queridos, e vai voltar para nos buscarmos. Então não deixe que nada neste mundo atrapalhe a sua fé, a sua comunhão com Deus. Espere ansioso, queridos. E enquanto eu e você esperamos, vamos pregar o Evangelho, para que muitas outras pessoas possam ver e sentir o tamanho do Deus que nós servimos, amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus, nós estamos gratos, Senhor, porque nem merecendo, o Senhor nos ama tanto, que deu seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por cada um de nós.
Nós te agradecemos, Senhor, porque em meio ao frio, às dificuldades, nós aqui estamos, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é um Deus. O Senhor é um Deus que merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Neste momento, Senhor, a tua palavra vai ser aberta, Pai. Eu nem sei falar direito, Senhor, mas o Senhor sempre tem me convidado e eu tenho certeza que o Senhor me usa para falar um pouquinho da tua palavra, Senhor. Que não só eu, mas como todos que aqui estão, possamos cada dia sentir a voz do teu Santo Espírito falando aos nossos corações, ao nosso ouvido, Senhor. E que possamos cada dia nos preparar para a tua grande volta. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não citei uma pessoa aqui, Deus me curou, está me curando todos os dias, mas eu tenho um esposo que sempre esteve ao meu lado, cuidando de mim, falando que me amava mesmo eu careca. Deus tem nos dado esposos fortes, não é verdade? Esposos que cuidam das suas esposas. O Jefferson, um grande marido, o nosso Jefferson, né? Tem amado e cuidado da sua Ana Paula todos os dias. Jefferson é um guerreiro. Deus abençoe você, viu, Jefferson? Deus abençoe todos nós, todos os maridos e esposas, porque temos esposas guerreiras, fiéis, que, principalmente, além de cuidar dos maridos, tem conduzido seus filhos para a eternidade. É tipo assim, uma missão muito grande a gente ensinar os filhos e os netos, né? Porque tem muitas mães, muitas avós que têm os seus netos para conduzir para o céu. São coisas para nós, seres humanos, é difícil. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, né? Então vamos voltar aqui para o nosso sermão, para o nosso tema, que quer dizer assim: o poder. Pode Deus amar um grande pecador, queridos? O tema é: pode Deus amar um grande pecador? Sim, né, queridos? Pode, queridos. Ele ama a mim. Ele ama você. Nós somos grandes pecadores, não é verdade? Pecamos tantas vezes. Às vezes pecamos várias vezes ao dia. E Deus nos ama. Deus cuida da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família, mesmo sendo pecadora, mesmo sendo pecadores. E aqui no sermão de hoje, vim relatando três pessoas assim que pecaram muito, mas o amor de Deus era gigante para com essas pessoas, como é por nós todos os dias. E a primeira pessoa que eu quero citar aqui, queridos, é Raabe. Se você já leu a história de Raabe está lá em Josué. Os irmãos podem até abrir, vou só comentar alguns pontos aqui, está lá em Josué capítulo 2. História de Raabe, está lá em Josué, capítulo 2. O irmão pode estar acompanhando, eu vou estar lendo aqui uns textos. A história de Raabe, a Bíblia fala que Raabe, a prostituta. Talvez a gente ache assim: poxa vida, mas uma prostituta, qual é o valor de uma pessoa desse jeito? Queridos, é um valor imenso. Porque não era porque ela era daquele jeito que o pecado dela era maior ou menor que o meu. O pecado para Deus é igual, não importa o tamanho, se é pecadinho, se é pecadão, não importa. Para Deus é o mesmo pecado. Mas o que eu quero relatar aqui não é nem o que ela era, que a Bíblia fala que ela era uma prostituta, era o que ela fez. O que ela fez, talvez o que ela fez, eu e você nem teríamos coragem de fazer. E aqui diz assim, ó: Raabe, uma prostituta de Jericó, que ocultou os espias. Ela escondeu os mensageiros do Senhor dentro da sua casa. Procurou um lugarzinho lá e escondeu. Será que nós teríamos essa coragem que Raabe teve?
Porque, queridos, nós sabemos, a história fala que nós vamos sofrer várias perseguições, vai acontecer muitas coisas conosco. Será que quando nós estivermos sofrendo pela perseguição, será que nós teremos coragem de esconder o povo de Deus dentro do seu lar? Raabe, ela escondeu os mensageiros do Senhor. Raabe, ela temeu a Deus, ela creu. Sua vida foi poupada na destruição de Jericó. Está lá em Josué 6,17. Que eu vou ler aqui para os irmãos. 6,17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Pensou? Ela creu num Deus de Israel. Ela entrou na genealogia de Cristo. Se você for ler lá em Mateus 1,5, diz que ela fez parte da genealogia de Jesus. Casou-se com Salmão, um príncipe de Judá, que se tornou pai de Boaz, que se casou com Ruth, que foi bisavó de Davi, e participou da linhagem genealógica de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus aceitou e adotou entre seu povo uma mulher que fora pagã e prostituta, mas que se convertera. Então, como nós sabemos, tudo que nós fazemos antes de nos convertermos, Deus apaga, não é verdade? Ele esquece. Ele joga na profundeza do mar e esquece. Então, a Lusitânia, que pecava, que fez coisas feias, quando eu me converti, quando eu aceitei o nosso Deus como nosso Salvador, Ele apagou os meus pecados. Foi a mesma coisa que aconteceu com Raabe. Ele apagou todas as coisas que Raabe tinha feito. E eu trouxe um texto aqui falando sobre Raabe. Espera aí, queridos. Raabe, uma mulher que talvez lá naquela cidade que ela morava, não quero nem abrir o texto aqui, lá naquela cidade que ela morava, muitas pessoas não dariam nada por ela. Mas o nosso Deus tinha algo especial para Raabe. Tinha algo na vida, algo para fazer na vida de Raabe. Deus também, queridos, na minha vida e na sua vida, Ele tem algo para fazer. Ele precisa fazer mudanças em nossas vidas. Porém, nós precisamos permitir que Ele entre, faça morada e nos transforme. Amém? A segunda personagem que eu quero falar aqui é o rei Davi. O rei Davi. Talvez você esteja pensando assim, mas como é que a irmã Lusitânia vai falar de Davi? Um homem terrível. Homem terrível. Tomou a mulher de outro homem, do seu general. Ainda mandou o general que botasse à frente para que ele morresse. Para que assim ficasse com a sua esposa. Que diz aqui, grande rei e amigo de Deus. Mas também um grande pecador. Davi o libertador, o rei magnânimo. Seu grande pecado, tomar Betseba por mulher, mandando matá-lo, mandando o marido dela. Que pecado hediondo. Deus o perdoou, embora tivesse que passar por duro sofrimento. O filho dessa união morreria. Seu profundo arrependimento. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia, abra lá no Salmo 51.
para a gente ver o que aconteceu com Davi. Seu profundo arrependimento. Davi, aqui no Salmo 51, dos salmos assim que eu acho incrível. Ele fala: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pensou? Davi, depois que aconteceu tudo aquilo com Davi, ele reconheceu que tinha pecado. Ele reconheceu que tinha pecado e que era um pecado horrível. Mas o Salmo 51 diz o quê? Que Davi se prostrou. Ele pediu que Deus se compadecesse dele. Davi se humilhou, se jogou lá no chão, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele. Davi, ele confessou, ele suplicou e ele humilhou-se. Queridos irmãos, quantas vezes nós temos pecado? Quantas vezes nós temos confessado para Deus o nosso pecado? Quantas vezes nós temos nos humilhado perante Deus pelos pecados que temos cometido? Às vezes, nós pecamos e achamos que aquele pecado é tão pequenininho que não precisamos confessar a Deus. Para Deus, queridos, não existe o tamanho do pecado. Para Deus, tudo é pecado. Quanto pequeno ou grande, tudo é pecado. E precisa ser confessado, precisa ser suplicado e precisa que haja humilhação. Humilde, precisamos se humilhar perante o nosso Deus. Isso foi o que aconteceu com Davi. Deus perdoa, ele esquece e lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Davi, um homem segundo o coração de Deus, lá em Atos 13, 22 fala. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus o restabeleceu, dando-lhe um filho, Salomão, um sucessor no trono, uma glória para Israel. Deus apagou o seu pecado como nunca existisse. E nós sabemos que tudo que Davi passou, depois que ele confessou, humilhou-se, colocou-se nos braços de Deus, Deus o transformou. E a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, queridos? Isso aconteceu com Davi, além dele se humilhar. A Bíblia fala que Davi também andava com Deus. Davi o buscava. Davi tinha uma comunhão intensa com Deus. Quantas vezes nós temos buscado Deus durante o dia? Como que é minha comunhão e a sua comunhão com Deus? Davi tinha um relacionamento íntimo com Deus. Nós também precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Todos os dias. Se eu e você, queridos, mantermos o relacionamento íntimo com Deus, não vamos deixar brechas. E Satanás não vai entrar e fazer que o nosso lar ou a nossa vida seja perturbada. Mas para que isso não aconteça, precisamos realmente termos um relacionamento íntimo com Deus. E já estou indo para a última história, queridos. A última personagem que eu quero falar nesta noite é Maria Madalena. A história de Maria Madalena está lá em São João, capítulo 8, do 1 ao 11. Os irmãos podem ir acompanhando, eu vou narrando aqui, falando, mas os irmãos podem estar acompanhando aí
11. Eu vou ler uns textos aqui, vou começar a narrar. Jesus entrando, foi para o monte. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher é pecadora, e perante a lei de Moisés ela tem que morrer. Perante a lei, ela precisa morrer. Queridos irmãos, será que nós também, como pecadores, temos que morrer? Porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, né, queridos? Porque senão eu e você também temos que morrer. Porque também somos pecadores. E a história conta que todo mundo, mestre, essa mulher tem que morrer. Foi pegada em adultério e perante a lei ela tem que ser apedrejada, ela precisa morrer. E se a gente for ver, a história conta que Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Sabe, queridos? Talvez ali naquele momento que ele estava escrevendo, estava citando o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todos aqueles que ali estavam. E a história conta que um a um foi saindo, do mais velho ao mais moço. E quando ela levanta a sua cabeça, que ele fala: onde estão os teus acusadores? E ela olha, não tem ninguém. E ele diz para ela: vai-te em paz, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Mas ele vai e diz: mas não peques mais. Ele também quer dizer para nós, queridos, não peques mais. Mas também ele nos diz: mas, se todavia pecares, teremos um advogado, não é verdade? Um advogado que intercede por mim e por você perante o nosso mestre. Foi o que aconteceu com ele. Aqui diz assim, ó: depois que ela foi convertida, depois que ela foi perdoada dos seus pecados, Maria, o que mais ela queria fazer era estar ao lado do mestre. Ela queria para mostrar para todos o que ele tinha feito por ela. E a Bíblia conta que ela pegou todo o seu dinheiro que ela tinha e ela comprou um perfume mais caro que ela tinha. Você já tem um perfume, você teve um perfume caro assim, R$500, R$600, multiplico de Maria. Era bem mais caro. E a Bíblia fala que ela pegou aquele perfume e ela entrou lá na casa de Simão, se eu não me engano, e ela foi, passou em meio toda aquela multidão, e ela foi lá, se jogou aos pés do mestre. Sabe por que ela fez isso, queridos? Porque ela estava grata. Ela estava maravilhada pelo que ele fez por ela. E ali ela chorava e derramava aqueles perfumes nos pés do mestre. E secava com seus cabelos, a Bíblia diz. Quantas vezes nós já paramos para ser gratos a Deus pelo que Ele tem feito por nós todos os dias? Quantas vezes nos debruçamos e dizemos: Senhor, obrigado. Porque em meio a toda esta luta que este mundo vive, o Senhor tem nos guardado, tem cuidado da nossa família, tem nos mantido fortes, firmes. Isso era o que Maria queria fazer.
E ela fez. E aqui fala que Maria, lá em Lucas 8:12, fala que Maria foi curada de 7 demônios. Maria, chamada de Madalena, da qual saíram 7 demônios, convertida, deleita-se em ouvi-lo. Maria quedava-se aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria, pois, escolheu a boa parte, a esta não lhe será tirada. Maria, convertida, humilde, chorando, rogava com suas lágrimas, mas enxugava com seus próprios cabelos. Beijava-lhes os pés. Uns ungia com unguento. Ela o amava. Que tanto eu e você amamos o nosso Mestre Jesus. O desejado de todas as nações, queridos, a página 541, olha o que diz de Maria lá. Cristo viu em Maria aptidões para o bem. E eu pergunto, será que Cristo tem enxergado em mim e em você aptidões para o bem? Ele viu em Maria. Viu os melhores traços de seu caráter. Quais são os traços do meu caráter e do seu caráter? Mediante a sua graça, tornou-se participante da natureza divina. Aquela que caíra e cuja mente fora habitação de demônios, chegara bem perto do Salvador em associação e serviço. Foi Maria que se assentou aos pés de Jesus e dele aprendeu. Queridos, Maria aprendeu do Mestre Jesus. Nós também temos aprendido do Mestre Jesus. Dele aprendeu. Foi a primeira junto ao sepulcro. Depois da ressurreição, a primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. Foi a primeira a vê-lo e falar com ele após a ressurreição. Privilégio, não é verdade? Maria estava lá, todos os momentos. E ela estava ali após a ressurreição. Maria não perdeu nenhum momento de estar com ele e de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Onde ela ia, ela testemunhava do amor de Jesus. Onde nós estamos indo, queridos? Nós estamos testemunhando o amor de Jesus? Será que estamos testemunhando do amor de Jesus dentro do nosso lar? Onde é desafiador? Porque é ali, dentro do nosso lar, que devemos realmente vivermos o cristianismo verdadeiro e de sermos pessoas e cristãos verdadeiros. Às vezes lá em casa também eu falo assim, eu preciso ser cristã dentro do meu lar para depois levar para lá. Não tem que ser o contrário. Eu não tenho que ser cristã lá dentro da igreja para depois ser dentro da minha casa. Eu tenho que ser cristã dentro do meu lar, dentro da minha casa. Se lá eu for uma boa cristã, eu vou ser na igreja, lá na rua e na vizinhança. Deus, queridos irmãos, está voltando. A Bíblia fala que nós estamos nos últimos momentos da história deste mundo. E para que ele volte logo, para que seja abreviada a volta dele, precisa que eu e você pregue o evangelho. Nós precisamos ser Maria Madalena aqui nesta terra. Precisamos ser Raabe,
aqui nesta terra e Davi também aqui nesta terra. O tempo deles, eles já fizeram. Agora no meu tempo e no seu tempo. E precisamos realmente sermos verdadeiros cristãos. Precisamos realmente vestirmos a camisa do cristão verdadeiro. Maria, Jesus encontrou nela tudo isso. Um caráter bom, propícias para a eternidade, propícia para o céu. Mas será que Ele tem visto isso em mim e em você? Deus ama a qualquer pecador que se volta para Ele. Ele ama qualquer um, queridos. Mas isso precisa que eu e você dê o primeiro passo. Precisamos voltar para Ele. Toda vez que nós pecamos, precisamos voltar para Ele. Segundo, não há pecado que Deus não possa perdoar. Ele pode perdoar qualquer pecado. Terceiro, quando Deus perdoa, Ele esquece, joga nas profundezas do mar. Torna o pecador tão puro como se nunca houvesse pecado. Que bênção, não é verdade? Que bênção. Quarto, Deus pode transformar o mais ímpio pecador num santo. Separado, pronto para a eternidade, amém? E quinto, isto é o milagre do incomensurável amor de Deus. Ele nos ama tanto, queridos, tanto, que Ele nos perdoa todos os dias, todos os momentos. E sexto, Deus é o mesmo Deus de amor no Velho e no Novo Testamento, assim como hoje também. Sétimo e último, Ele nos chama, deseja perdoar, transformar e valorizar a nossa vida, amém? Será que nós o amamos tanto, queridos? Será que nós o amamos? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que nós o amamos ao ponto de pregar o Evangelho? Ao ponto de sermos diferentes dentro do nosso lar e lá fora? Será que o amamos? Quantas vezes você abriu a sua boca e disse hoje que você o ama? Quantos milagres Deus tem feito em sua vida? Quantos pecados já pecamos? Quantos pecados Ele perdoou em mim e você? Não importa onde nós estejamos, queridos. Abra sua boca e diga que você o ama. Que você está se preparando para a volta dEle. Queridos, já indo para a parte final aqui, eu, alguns anos atrás, fui diagnosticada com doenças renais. Eu falo para o meu pai que tudo que acontece de ruim na família parece que veio em mim e que ficou. Aí, eu comento assim com meu pai. Meu pai vai fazer 80 anos. Está lá na Bahia, no interiorzinho da Bahia, uma pessoa assim extremamente querida. E aí eu, já há 20 anos, acho que já tem uns 22 anos que eu fui diagnosticada com doenças renais. Uma doença genética que está aqui, né? Eu falo que está aqui. Aí teve todo esse problema do câncer e tudo, mas Deus sempre cuidou dos meus rins. Sempre cuidou dos meus rins. Passei por várias quimioterapias, injetável, oral, na veia. Eu tomei quimio na veia, tomei comprimido e tomei injeção. E Deus sempre me guardou, sempre guardou os meus rins. Tenho problema nos 2 rins, queridos.
mas Deus sempre me guardou e me manteve ali, sempre passando pelas dificuldades. Uns 4 meses atrás, já finalizando, que eu acho que nosso tempo já está me estourando, né, irmão Alexandre? Acho que ele não vai me convidar mais. Alguns meses atrás, uns 4, 5 meses atrás, tive uma infecção. Uma infecção urinária. E aí eu falei assim, meu Deus, meu rim não deve estar bom, pensei. Corri para o posto de saúde. Fui lá, ela falou assim, olha, tem que fazer um exame e tal. E eu falei assim, vou fazer. Corri, fiz o exame, realmente eu estava com uma infecção, uma bactéria e tal. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer com o meu rim? E aí corri, conversei com o marido e tal, e corri, falei assim, eu preciso pagar uma consulta. Preciso passar no Nelfro, para ver como que está o meu rim. E aí paguei uma consulta, passei lá no hospital do rim, ali em frente ao shopping, ali, na clínica dos rins. E aí ele falou assim, conversei com ele e tal, expliquei para ele que eu tenho problemas renais, já moro aqui há 5 anos, e não fui ver o rim como é que estava. E aí ele falou assim, o que a senhora está sentindo? Eu fiz um exame de urina, deu uma pequena infecção e tal. Aí ele falou assim, vamos ver a sua pressão. A pressão vai dizer como é que a senhora está e como que o seu rim deve estar. Aí ele viu a pressão, estava 17. Ele disse, uma pessoa que tem problemas renais, ela não pode ter pressão alta. É um dos pontos, ele citou 3 coisas lá, mas a pressão alta não pode ter. E aí ele disse assim, vamos fazer uns exames. Pediu uma bateria de exames. Aí eu falei, vamos fazer os exames, mas confiante, orando, e pedindo para a igreja orar. Ora por mim, gente, ora por mim. E orando, confiante, mas um pouquinho temerosa, sabe? Porque eu falei, meu Deus, um pouquinho temerosa, porque nós somos falhos, não é verdade? Nós somos humanos e às vezes a gente dá um medinho na gente, não é verdade? E eu tive um pouquinho de medo e aí eu falei assim, vou fazer os exames, vou orar e vou pedir que os irmãos orem. Aí todo mundo orando, minha família orando, eu orando, minhas irmãs na Bahia orando, e a igreja orando por mim, a minha irmã trabalha em laboratório, e ela dizia, quando os exames saírem, tu manda para mim. Ela dizia assim. E eu orando, e aí eu fiz os exames e voltei. Voltei e aí ele disse assim, antes de eu fazer os exames e voltar nele, eu tive com ele, aí ele disse assim, olha, volta, vamos fazer um controle da pressão, vamos ver como é que está a sua pressão durante uma semana, alguns dias. Faz os exames e volta, mas tudo indica que nós vamos começar uma hemodiálise. Ele disse, vamos ter que fazer uma hemodiálise. E aí eu disse assim, ó, doutor, estou na mão de Deus. Se for para fazer, nós vamos fazer. E ele disse, vamos fazer os exames. E aí fomos orar. Orar ao nosso bom Deus, né? Que cuida das nossas vidas, da nossa saúde, né? E oramos. E aí fiz o controle dos dias que ele pediu. A pressão voltou normal. Fiz os exames e mandei uns para minhas irmãs. Ela disse assim, não se preocupe, os exames não estão assim como... Tão bons, tem alguns bons, tem algumas coisinhas, mas porque quem tem problemas de doenças renais vai ter que ter alguma coisinha. E aí eu voltei, eu troquei de médico, porque esse que pediu de exames era um médico particular. Nós sabemos que consulta já é cara no Nelfro, né? E você ficar acompanhando por um particular se torna mais caro. E aí eu fui no posto, pedi todo aquele procedimento. Doutor, me peça um Nelfro pelo SUS e tal, mas eu quero ir para esse mesmo hospital, eu disse para ele, porque lá também eles atendem pelo SUS. E aí, com uma semana, o hospital lá me ligou, dizendo assim, ó, marcamos uma consulta para você com outro Nelfro aqui. Eu falei, pronto, vou ir. Os exames na mão, fui. Aí o médico abriu os exames e ele disse assim, queridos,
A senhora sofre dessa doença há quanto tempo, dona Luzita? Ó, doutor, há uns 20 anos. Aí ele disse assim, tem pessoas aqui com menos de 5 anos com esse problema já faz hemodiálise. A senhora já está há 20 anos e não faz hemodiálise? Eu, sim. E aí ele disse assim, pois é, tem alguém por trás de tudo isso, né? E aí eu ri e disse, tem um Deus que pode todas as coisas. Aí ele disse, vai embora, que a senhora não vai fazer hemodiálise não. Volte daqui a 1 ano para a gente ver como é que está o seu rim. E eu voltei para casa, queridos, com uma felicidade tão imensa, que o nosso Deus, mais uma vez, cuidou de mim. Aí eu falo, como dizer não para um Deus desse, não é verdade, Alexandre? Como dizer um não para um Deus desse, que faz vários milagres em nossas vidas? Então, queridos irmãos, que possamos ir para o nosso lar hoje, na certeza que o nosso Deus pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas, desde quando eu e você acreditamos e o buscamos de todo o nosso coração. Vai haver provas? Vai. Vai haver lutas? Vai. Mas o nosso Deus é um general que luta por nós todos os dias, amém? Ele lutou por Maria, por Davi, por Raabe. E eles venceram. Nós também, queridos, vencemos todos os dias. Todos os dias. Que nesta noite nós possamos ter a certeza de um Deus que pode todas as coisas e que vai voltar para buscar a mim e a você, amém? Então eu convido a igreja, que se coloque em pé. Vamos cantar um hino final. Neste hino fala que precisamos estar